Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina Mediação e Conciliação de Conflitos. Eu sou a professora Carolina Elvanger, responsável por essa disciplina. Nós estamos no nosso módulo 2, Aplicação das Formas Consensuais. Essa segunda unidade versa sobre o planejamento da ação de extensão. Como vocês devem ter observado lá no plano de ensino da disciplina, essa disciplina tem 17 horas, que é a carga horária extensionista. E durante a aula de hoje, nós vamos falar sobre alguns conceitos importantes para que vocês consigam planejar essa ação de extensão. E no próximo módulo, no módulo 3, vocês vão colocar em prática toda essa ação de extensão. Mas para que vocês consigam colocar em prática, a gente tem que entender, né, como é que eu vou planejar. Então, o objetivo é a gente falar sobre o planejamento e alguns conceitos aí bem relevantes para a nossa matéria e também para a própria ação de extensão. Então, a ação de extensão que nós vamos realizar nessa disciplina tem como tema norteador os benefícios da mediação e conciliação para a resolução de conflitos. Então, esse é o nosso tema. Qual é o objetivo? Ou seja, para que serve essa ação de extensão? Promover a conscientização sobre benefícios da mediação e conciliação de conflitos, destacando uma importância delas como método eficaz e humanizado na resolução de disputa. Então, vejam bem, ao longo das nossas aulas e de todo o material que é exposto aqui para vocês no nosso AVA, vocês viram que mediação e conciliação são conceitos diferentes, mas muito próximos de resolver conflitos. Nós falamos que existe o poder judiciário tradicional, com o juiz decidindo os litígios, julgando quem está certo e quem está errado, enfim, tem tudo isso. E esse é o modelo tradicional, jurisdição de tratamento de conflitos. Nós também temos a arbitragem, que é um mecanismo que nós temos para alguém definir quem está certo e quem está errado. Só que a grande diferença é que o árbitro será escolhido pelas partes. Por isso que nós vamos dizer que a arbitragem tem uma autonomia melhor das partes, né, do que comparado com a jurisdição tradicional. Isso tudo são meios heterocompositivos de resolução de conflito, quando eu tenho pessoas em locais opostos e eu tenho um terceiro que decide quem está certo, quem está errado. Por isso, heterocompositivo. E aí nós temos uma grande diferença com os mecanismos autocompositivos, que é onde a gente encontra a mediação e a conciliação. São mecanismos autocompositivos, por quê? Porque são as partes que vão decidir o que é melhor para elas. Claro que com a ajuda de um terceiro, porque se nós estamos trabalhando isso como tratamento de conflito, quer seja no Poder Judiciário ou nas câmaras privadas de mediação, é porque essas partes não conseguiram resolver sozinhas. Se elas resolvessem sozinhas, seria uma espécie de negociação, né, onde as partes aí chegam a um consenso sozinhas, mas não é o caso, elas precisam de um terceiro. Esse mediador e esse conciliador vão ter papéis para ajudar a facilitar a resolução da disputa por estas partes. Claro que o papel do mediador é um e do conciliador é outro, um faz mediação, outro faz conciliação, e claro que temos diferenças, mas numa coisa, os dois estão em igualdade, os dois buscam ajudar as partes para que elas resolvam o conflito, por isso autocompositivo. E entendemos que quando a gente faz o mecanismo de autocomposição de conflitos, nós temos, inevitavelmente, maior autonomia das partes e uma tendência a um tratamento mais profundo desse conflito. Então a gente entende que há um benefício, porque afinal de contas são as próprias partes que sabem de todo o detalhe do conflito delas que encontraram uma solução para aquele conflito. Lembrando, qual a grande diferença de mediador e de conciliador? O conciliador pode sugerir opções para as partes, pode dizer, olha, quem sabe vocês façam assim, quem sabe vocês façam assado. A decisão é das partes, mas o conciliador pode sugerir. E a mediação? Na mediação nós não temos isso. O mediador, ele não sugere nada, ele auxilia esse diálogo para que as partes encontrem a sua melhor saída, a sua melhor decisão. Então, a ideia da resolução do conflito parte das próprias pessoas envolvidas no conflito com a facilitação do mediador. Então, quando a gente busca essa ação de extensão, a gente busca demonstrar justamente esses benefícios de mediação e conciliação e conscientizar, esse é o nosso objetivo geral, conscientizar sobre esses benefícios. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala em extensão, significa que a gente vai fazer algo para a comunidade, com a comunidade.
Uma coisa é eu fazer o ensino, eu aprender, eu estudar, tá tudo certo. Agora, a extensão é eu colocar isso em prática envolvendo de alguma maneira a comunidade. Então, o objetivo dessa nossa extensão vai ser você colocar em prática a mediação e a conciliação. Como? Auxiliando nessa conscientização dos benefícios da mediação e da conciliação. Mas para isso, né, nós temos que ter muito claro esses benefícios. Então a pergunta que a gente pode fazer é: por quê? Por que nós mediamos? Por que nós buscamos as formas consensuais de solução de conflitos? E aí nós temos várias respostas para isso, que nada mais são do que os benefícios da nossa mediação. Então, o primeiro, né, a primeira do porquê resposta disso, porque nós temos uma redução de custos. Então, quando a gente fala em resolução através de mediação e de conciliação, o que nós estamos dizendo? Que nós vamos ter sim uma redução de custos. Por quê? Porque nós temos um processo mais compacto. Então, quando eu tenho um processo mais compacto, eu tenho uma diminuição desses custos, né? Então, a mediação tende a ser menos onerosa do que os processos judiciais, porque o processo judicial envolve uma formalidade muito grande e costuma demorar muito. Para vocês terem uma ideia, gente, na mediação, a lei de mediação vai falar num prazo máximo da mediação extrajudicial, mas nós também podemos ter a mediação judicial. Então, se a gente pega o prazo máximo de 60 dias, em 60 dias um processo tradicional já acabou? Não, muito provavelmente no prazo de 60 dias a gente não teve absolutamente nada, né? Nem a citação, nem o autor entrou com processo, às vezes nem teve tempo de dar a citação para o réu, ou seja, o réu nem tomou conhecimento que existe aquela ação contra ele. Mas a mediação fala, a gente tem que fazer nesse prazo. Agora, num processo tradicional, lembrem-se que nós temos a fase da mediação. Então, mediação pode ser extraprocessual ou pode ser no curso do processo. E quando for no curso do processo, nesse caso, a mediação vai para o Sejusc e nós também temos chances de resolver o conflito ali de uma maneira muito rápida. E aí o processo só vai para o juiz para esse juiz ser homologado. Independentemente se eu estou falando de mediação extraprocessual ou a mediação dentro do processo, vai resolver o conflito de uma maneira mais rápida. Porque não sei se todos vocês sabem ou eventualmente já acompanharam em notícias, enfim, os processos no Brasil tendem a demorar muitos anos, principalmente quando a gente tem várias fases recursais. Então, às vezes demora 1 ano, 2 para sair a sentença em primeira instância. O que significa isso? Que um juiz de primeira instância, né, o primeiro juiz que avaliou, está dando a sentença, mas eu ainda posso recorrer, eu posso apelar para o tribunal. E aí depois esse processo vai caminhar no tribunal e vai sair um acórdão, né, que é a decisão desses desembargadores. E eu posso ainda recorrer disso, a depender do caso, posso recorrer para o STF ou até para o STJ, depende do que eu estou tratando. Porque em termos de fase recursal, todo o processo vai até a sentença. Feita a sentença, eu posso recorrer. Todo mundo pode recorrer para a segunda instância. Agora, depois que já saiu o acórdão, eu posso fazer recurso? Aí depende. Tem regras processuais que me permitem, eventualmente, ir para o STJ e, eventualmente, ir para o STF. Ou até os dois, ir para o STJ e depois ir para o STF. Né? Então, tudo isso depende, mas de qualquer maneira, olha o percurso. Por isso que é fácil a gente ver ações que duram 10, 15, 20 anos. E isso tudo tem um custo muito grande, né? O custo dessa demora. Então, quando a gente fala em mediação e conciliação e fala aí em meses para resolver, nós vamos falar em redução de custo. Outro benefício da gente ter a mediação, o descongestionamento do sistema judiciário. Então, no momento que eu resolvo demandas de forma amigável, com autocomposição, como é o caso da mediação e da conciliação, sem sombra de dúvida, eu auxilio com que o Poder Judiciário também seja um pouco mais rápido, porque eu estou desafogando esse Poder Judiciário. Quando eu desafogo esse Poder Judiciário, ele também acaba tendo uma rapidez um pouquinho maior para aqueles casos que não é possível fazer mediação e conciliação. Né? Porque às vezes as partes não querem conversar, não querem mediar, e tá tudo certo. Nós estamos dando aqui a mediação e conciliação como uma possibilidade muito vantajosa, mas uma possibilidade antes de mais nada. Rapidez. Bom, aqui nós podemos ter a resolução de um conflito em uma sessão de mediação que às vezes dura 1 hora e meia. Então, costuma ser muito rápido a mediação. Podemos ter mais de uma mediação? Podemos, eventualmente as partes não têm condições de já chegar a um consenso naquela primeira sessão de mediação, e aí a gente precisa encerrar aquela sessão de mediação e remarcar, e às vezes é super importante, até porque as partes
Enfim, pensem um pouco mais sobre aquilo, não decidam nada no calor do momento, vamos dizer assim, né? Então, isso também é importante, eventualmente remarcar. Mas, de qualquer maneira, nós estamos falando em processos rápidos, em processos ágeis. Um outro benefício é o benefício da confidencialidade. Tudo que é tratado dentro da mediação é confidencial como regra. Justamente o contrário do que ocorre no Poder Judiciário. No Poder Judiciário, a regra qual é? A regra é ser público. A exceção é ser segredo de justiça. Na mediação, inverte-se. Como regra, é confidencial. Ah, mas existem questões que impedem a confidencialidade. Claro que impedem a confidencialidade, né? Se a pessoa comete um crime durante a sessão de mediação, isso obviamente não vai ficar dentro da confidencialidade, é claro que isso vai ter que ser colocado adiante, até porque um crime foi cometido naquele momento. Ou se as próprias partes disserem nós não queremos a confidencialidade, essa é uma exceção prevista na lei de mediação e não tem problema, nesse caso não vai ser confidencial, mas a regra é a confidencialidade. Então a gente também pode resolver os nossos conflitos sem o mundo fique sabendo que nós estamos em conflito. E isso tende a ser um benefício, né? Nós resolvemos, estamos com um problema contra a pessoa, mas também não precisa mais gente ficar sabendo disso. A gente vai lá, resolve de uma maneira pacífica, encontra uma solução, um paga o outro, faz algo para o outro, enfim, faz o ajuste que tem que fazer e pronto, solucionado aqui, isso aí não precisa ficar eventualmente sendo falado por outras pessoas. Quando a gente pensa dentro de pessoa física, isso costuma ser um benefício até para manter mais a intimidade, né? É importante, mas é mais importante ainda quando a gente fala em pessoa jurídica, porque para a pessoa jurídica, eventualmente, outras pessoas saberem daquele conflito pode diminuir com elas, né, por parte delas, o valor que elas têm para receber no mercado, ou daqui a pouco elas não vão mais ser contratadas pelo mercado, enfim, então pode trazer sérios prejuízos essa publicidade. Então, gerar essa confidencialidade costuma ser até mais benéfico na área quando a gente fala em pessoa jurídica e não tanto em pessoa física, muito embora a pessoa física isso também seja um benefício, né? Além disso, quais são os outros benefícios, né? Continuo na mesma pergunta, por que mediamos, né? Mais uma resposta, autonomia das partes. Então, as partes envolvidas na mediação, elas vão ter um controle sobre o processo, sobre a solução final. Quem vai decidir em última instância o que tem que ser feito são aquelas partes, porque a gente sai desse pressuposto. Quem é a pessoa que mais conhece daquele conflito? A pessoa que viveu ele. Quem é a pessoa que tem a maior chance de encontrar uma solução adequada para aquele conflito? A pessoa que viveu ele, que sabe o detalhe do detalhe do detalhe daquele conflito. Essa é a tendência. Se vocês me perguntarem, mas isso é sempre assim? Não, obviamente, existem exceções à regra, mas é uma tendência. E quanto mais poder a gente dá para as partes, para que elas se sintam donas daquela resposta, muito do bem, muito melhor, maior é a chance delas colocarem em prática. E aí volto num exemplo que eu repito a exaustão, mas acho que é sempre bom repetir. Quando é que a gente é mais inclinado a fazer algo? Quando alguém manda a gente fazer algo ou quando a gente decide que aquilo é melhor para a gente? Quando é que a gente faz assim com maior gana, com maior força de vontade? Quando a gente decide que aquilo é o melhor para a gente. Pode até ser que alguém tenha sugerido, mas aquilo passou pela minha psique e eu entendi que aquilo é o melhor. E aí eu vou lá e faço. Porque aquela foi a minha decisão, alguém sugeriu. Ou eu mesmo tive a ideia. É diferente quando alguém manda, ó, faça. E às vezes tu pergunta, tá, mas por que eu tenho que fazer? Faz e pronto. E aí, dependendo de quem é a pessoa, até a gente faz, porque, enfim, se é uma pessoa de autoridade, a gente vai ter que fazer, mas a gente vai fazer de qualquer jeito, bravo, enfim, faz do jeito que dá. Faz no mínimo com menos vontade. Agora, quando a gente gera autonomia, a pessoa se sente participante, porque ela é dona daquela solução. Então, a tendência é ela cumprir aquilo. E ela participa e ela entende por quê. E vejam bem, gente, quando a gente fala em mediação, a gente fala em consenso. Eu e a outra parte, que eventualmente estamos em litígio, nós consensamos o que é melhor. Isso não significa que nós concordamos com tudo. Consenso é diferente de unanimidade. O que é uma unanimidade? É todo mundo concordar com tudo. Quando a gente tem conflito, dificilmente nós vamos entrar numa unanimidade. Se a gente tivesse uma unanimidade, é porque a gente já tem pensamentos muito similares e dificilmente a gente entraria num conflito tão sério. Mas é possível a gente construir um consenso. O consenso é uma resposta que eu entendo racionalmente e consigo conviver com ela. Talvez, na minha vontade, era que fosse uma decisão diferente. Mas, diante do contexto, eu entendo assim, olha, isso é o melhor para todo mundo, eu consigo conviver com isso, muito embora não seja o meu sonho de consumo.
Tu admitir pagar algo para alguém, dificilmente é o teu sonho de consumo. Quem é que gosta de pagar algo para alguém? Mas eventualmente você, com autonomia da vontade, você chega no consenso porque você entende que é adequado você pagar aquilo para outra pessoa. No mundo ideal você não pagaria, você não gostaria de pagar, mas você entendeu o que é o justo e você vai lá e paga. Por quê? Porque foi você que decidiu, você teve autonomia para essa decisão. Além disso, a gente vai falar que é um benefício da mediação a preservação das relações. Porque quando eu possibilito com que as partes conversem, a gente promove comunicação e cooperação. E isso ajuda a preservar as relações, principalmente quando nós estamos falando em relações que se perpetuam no tempo, como por exemplo com a família, né? Então, tu imagina um casal que teve filhos e num determinado momento resolve se divorciar. É importante manter relações mínimas, não precisa mais se amar, não precisa querer morar junto, mas pelo menos, nem que seja em prol dos filhos, né? Ter um mínimo de relação amistosa para pensar o que é melhor para os filhos, afinal de contas, vão ser pais, né? Pai, mãe, dois pais, duas mães, enfim, para o resto da vida daquelas crianças. E isso tem que ser preservado, né? Então, esse mínimo de contato, ele é bem relevante. E é mais fácil quando eu tenho autonomia, quando eu entendo o que deve ser feito e eu concordo com aquilo ou aquilo surgiu da minha ideia, diferente de quando alguém manda fazer, porque às vezes fica muitas rusgas e muitas mágoas. Além disso, a gente vai dizer que a mediação e a conciliação têm o benefício da flexibilidade. Permite inúmeras soluções criativas e personalizadas para aquelas demandas. Eventualmente coisas que jamais poderiam ser encaminhadas por um juiz, mas que para aquelas partes fazem sentido. E claro que não são contra a lei, porque claro que se for contra a lei, elas também não podem decidir. Mas então elas podem combinar coisas que de repente um juiz jamais combinaria. Por exemplo, um pai vai passar todo dia para pegar aquela criança e levar aquela criança para o colégio. Por que ele vai fazer esse caminhar com o filho? Porque de repente é importante para o filho ver todo dia o pai, nem que seja conversar 5 minutos. Coisa que dentro de um juiz não mandaria o pai todo dia pegar a criança para ficar 5 minutos levando até o colégio e pronto. Né? O juiz daria um horário estipulado maior de visitas e tudo mais. Mas, de repente, essa flexibilidade para aquela família faça sentido. Para outra, um pai sair de um lugar e ir para outro só para buscar um filho no colégio, talvez não faça tanto sentido. É melhor ficar o final de semana do que todo dia ser levado pelo colégio, pelo pai, numa família X. Na família Y, talvez isso seja melhor. Enfim, nós temos essa flexibilidade, mas esse é o tipo de detalhe que só a família vai conseguir chegar nessa solução. Vejam bem que eu estou falando flexibilidade dentro das balizas da lei. Voluntariedade é um outro benefício da mediação. Significa que as partes estão dispostas a buscar soluções mutuamente aceitáveis. E essa é a lógica do consenso. É mutuamente aceitável. Eu consigo aceitar, eu consigo conviver com aquilo. Redução de estresse. Claro que aqui já vai mais para uma seara psicológica, né? Mas é um ambiente informal, a mediação é colaborativo. Veja bem, é um ambiente informal até mesmo quando a mediação é feita dentro dos fóruns. Por isso que a gente tem os sejusques. Lembram das aulas do módulo 1 que a gente falou, olha, tem o NUPEMEC, que é o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais, que é no tribunal. Cada NUPEMEC vai criar os sejusques que ficam nas comarcas. E é dentro desses sejusques que eu até utilizo a expressão, a magia acontece, entre aspas, a magia, o que? A mediação acontece, onde nós temos as salas de mediação todas preparadas, que são diferentes daquelas salas tradicionais, onde nós temos o juiz na ponta da mesa, advogados e uma das partes num lado, os outros advogados no outro, tem um lugar para o promotor, enfim, é todo estruturado e com regras rígidas. A ideia é que esse sejusque seja um ambiente maior de informalidade e de ideia colaborativa para ajudar na diminuição do estresse. E é dessa mesma forma quando a gente fala em mediação extrajudicial, né? Esse ambiente tem que ser um ambiente aí acolhedor para as partes, tá? Além disso, demais benefícios da mediação, a gente vai falar em alta taxa de satisfação da mediação. Por quê? Porque as partes têm controle sobre resultados. Então, a tendência de satisfação tende a ser muito maior. As partes têm esse controle, né? Além disso, foco nos interesses. Porque numa petição inicial, né, que é o que o juiz vai ficar restrito a deferir ou indeferir, a gente tem o que a lei diz, né? Eu quero X, eu quero Y, paga isso, busca aqui, faz acolá. Mas às vezes o interesse das partes é muito maior que aquele pedido que está ali. Então, nós vamos ver que nós temos interesses subjacentes. Coisas que têm valor sentimental, às vezes uma fala, um combinado, pode resolver e desatar nós muito maiores
do que aqueles pedidos que estão propriamente na petição inicial, né? E quando a gente conversa, a gente tem a possibilidade de trabalhar isso. Por isso que a gente dá o nome de foco nos interesses, não tanto nos pedidos formais da petição inicial, né? Então a gente consegue chegar mais perto daquilo que a parte realmente necessita, das demandas. Leia-se, obviamente, nós estamos trabalhando aqui com direitos disponíveis ou indisponíveis que admitam transação. Isso está na lei de mediação. Obviamente que nós não podemos trabalhar com interesses que seriam indisponíveis que não admitam transação. Lembra lá, por exemplo, a doação, a venda de órgãos, né? Por quê? Porque fala lá que é um direito indisponível, tanto é que a gente só pode doar, né? É a questão da adoção. Então, a adoção é um direito indisponível que não admita transação. Então, obviamente, esses tipos de interesse nós não vamos poder trabalhar na mediação, mas se for disponível ou indisponível que admita transação, sem problema nenhum. Imparcialidade é um outro benefício. O mediador é completamente imparcial, né? É uma terceira pessoa que está ali para facilitar o diálogo. Então, ele fez todo um treinamento para ajudar com que pessoas diversas consigam encontrar uma resposta que seja minimamente satisfatória, né? E dando oportunidade para as partes. Então, aqui vocês vejam que nós temos vários motivos do porquê mediar. Isso vai ser muito importante para vocês planejarem o projeto de extensão de vocês, tá? Porque a ideia é a gente falar sobre os benefícios. E aonde que a gente pode colocar em prática as dinâmicas de mediação? Nós podemos colocar nos sejusques, dentro do Poder Judiciário, nas câmaras privadas de mediação, nos cartórios, né, que nós vimos, e essa é a relevância bastante da disciplina, justamente para que a gente tenha dentro dos cartórios um espaço para mediação e a resolução do CNJ assim permite, e também em empresas públicas e órgãos públicos, né? A ideia é que nós temos tanto empresas públicas, né, mas também empresas particulares também podem fazer mediação. Então, por exemplo, no setor de recursos humanos de uma empresa pode trabalhar com a lógica de mediação. E órgãos públicos? E aqui vou fazer, né, um momento jabá aqui da nossa UFMS, por exemplo, a nossa universidade é uma das poucas do Brasil que existe uma câmara de mediação para resolver todos os conflitos dentro do espectro da UFMS, dentro da Câmara de Mediação. Então, a gente trata primeiro com mediação e só se não der certo, aí vai adiante, tem os processos administrativos disciplinares, enfim, tem todo o resto que é dentro da lógica de direito administrativo. Mas antes de mais nada, nós temos uma Câmara de Mediação. Há uma orientação do Tribunal de Contas da União para que todos os órgãos tenham câmaras de mediação. Não foram todos que implementaram, né? Aqui na UFMS foi implementado, ganhou prêmio, tudo, enfim, tem bastante coisa sobre isso. Mas vejam bem, nós temos várias maneiras de trabalhar a mediação, dentro do Poder Judiciário e fora deles. E podemos utilizar isso dentro da seara pública. Aliás, a lei de mediação tem um tópico que fala a mediação com a administração pública, tal é a importância. Então, dentro da previsão da lei, todos os órgãos públicos, por exemplo, municipais, teriam que ter uma câmara privada, os estaduais também. Então, você tem uma demanda com um ente municipal, você poderia tratar dentro da mediação. Por que eu falo poderia, né? Porque está na lei, mas não são todas que criaram, mas essa é a essência, a gente trabalhar mais dentro dessa filosofia da mediação. E aí vem uma problemática que acaba ficando patente quando a gente fala em órgãos públicos, enfim, em vários setores, que muitas vezes as pessoas não conhecem a mediação e não sabem os benefícios disso. Foi justamente para auxiliar, de uma certa maneira, a gente a resolver isso que a gente criou esse projeto de extensão, para que a gente possa dar aí alguma espécie de contribuição nesse sentido, tá? Então, a gente vai fazer esse projeto de extensão para ajudar a difundir isso aí, esses benefícios todos da mediação. Quais são as fases do nosso projeto de extensão? Que depois, nas outras aulas, né, vocês vão aprofundar, entender como é que fazem, mas vocês têm que ter uma visão geral neste momento para que vocês consigam planejar. Então, vejam bem, gente, o check-out do módulo 2 é apresentar o planejamento da extensão, não é fazer a extensão. Então, eu vou explicar um pouquinho aqui como é que vai ser o passo a passo para que vocês tenham uma visão geral e consigam planejar. O detalhamento vai ser nos próximos vídeos, que é quando vocês vão fazer de fato, tá? Então, está dividido em 4 grandes momentos essa nossa ação de extensão. A primeira fase, a gente deu o nome de capacitação inicial. Claro que aqui, vendo a disciplina, vocês já têm uma espécie de capacitação, mas a gente vai pedir para vocês irem um pouco além. Então, capacitação inicial, vocês podem fazer cursos sobre mediação. E cursos, por exemplo, nós temos a Escola Nacional
né, a ENAP, que é uma escola que todo o sistema governamental utiliza, ela tem cursos de mediação, é gratuito, é online, enfim. Vocês podem, isso é uma possibilidade, vocês não têm que ir lá na ENAP, vocês podem ir em outro local. Vocês podem procurar um workshop, participar de algum congresso sobre mediação. É possível também fazer a leitura de artigo sobre mediação. Aí vocês vão perguntar, mas qual artigo? Bom, eu deixei alguns exemplos para vocês quando vocês chegarem, né, no material. E além disso, vocês têm o palette, né? Vocês têm ali onde vocês podem buscar várias coisas que a gente separa para que vocês possam aprofundar, né? Então, a ideia é que vocês aprofundem, saiam um pouco além das aulas, né? Essa capacitação maior sobre os benefícios da mediação, podendo ser leitura de algo, podendo ser participar de algum congresso, podendo ser verificar algum curso, tá? Então, vocês vão escolher um desses. Então, esse é o primeiro momento que vocês têm que planejar. O que nós vamos fazer para aprofundar o nosso conhecimento sobre mediação? O segundo, vocês vão criar materiais informativos. Informativos sobre o quê? Sobre os benefícios da mediação. Então, vocês vão criar materiais. Pode ser folder, né? Pode ser banner, pode ser cartilha, enfim. Aí a criatividade é de vocês. Por quê? Com base nesses materiais que vocês vão criar, vocês vão para um terceiro momento, que é organizar uma palestra, uma oficina, para disseminar os benefícios da mediação. Então, vocês podem encontrar um local, pode ser empresa pública, pode ser empresa privada, para falar sobre mediação, né? Para ajudar a difundir. E aí, claro que vocês vão utilizar esses materiais que vocês criaram, né? Divulgar, pode ser, mas eu só quero fazer online o material. Divulga o material online, repassa para essa empresa, para que essa empresa possa disseminar para os seus funcionários, por exemplo, né? Mas eu quero imprimir esse material e levar lá em mãos. Pode também, aí fica a critério de vocês, como vocês querem organizar. Mas a ideia você cria num segundo momento, né? Você faz a capacitação inicial, no segundo momento você cria materiais informativos e no terceiro você repassa esses materiais através de oficinas, palestra, enfim, aí você vai verificar qual é a melhor maneira de você conseguir dar visibilidade para esse material, né? E depois, num quarto momento, você vai elaborar o relatório final e apresentar resultados, certo? Então, estes são os passos, vamos dizer assim, né, dessa ação. E aí vocês vão fazer o planejamento da ação de extensão. Como é que vocês vão fazer o planejamento? Vocês vão baixar o template do planejamento da ação de extensão. Então, tem a disponibilidade disso no AVA. E aí, nesse template, vocês vão preencher vários campos. Vejam bem que tem alguns campos que nós já deixamos preenchidos para vocês já irem se acostumando com a maneira de redação num trabalho científico, né? Então, e outras vocês vão elaborar. E mesmo que vocês vão elaborar, tem lá a explicação do que vocês têm que fazer. Então, por exemplo, o resumo. Vocês têm que elaborar um resumo do planejamento. Tem até um textinho explicando o que é esse resumo. Vocês apaguem a explicação e escrevam um resumo de vocês. Palavras-chave. Vocês vão descrever a metodologia que vocês vão utilizar. Claro que não é do nada, vocês já têm o passo a passo, então vocês já sabem o que tem que ser feito. Aí vocês vão pensar como vocês vão fazer isso. Vocês vão elaborar um cronograma para executar. Quantas horas eu vou precisar para cada uma dessas coisas? Vão listar os recursos que vocês vão precisar. Vão colocar quais são os resultados esperados e quais foram os livros, né, as referências que vocês utilizaram. Veja bem, gente, nesse primeiro momento é apenas planejamento. Vocês vão tomar pé do que tem que ser feito na ação de extensão e vocês vão planejar como é que vocês vão colocar isso em prática. Não é fazer. O fazer é no módulo 3. As aulas subsequentes é o fazer. Por hora é só apresentar o planejamento no checkout, certo? Se vocês necessitarem de qualquer coisa, estou aí à disposição dos senhores. E além dos tutores também, sempre à disposição. Um forte abraço a todos e até a próxima.